Boa tarde, professor. Ok. Então, boa tarde a todo mundo. Espero que o final de semana tenha sido produtivo para vocês. Lembro mais uma vez que as listas de exercícios já saíram até a parte de derivadas no ambiente virtual de cálculo unificado. Está no ar. Vocês podem fazer downloads da parte de limite, de continuidade. Está no ABA, podem descarregar essa lista de exercícios e começar a resolver, ok? E cada semana, assim, sobre novos tópicos, vão sair listas de exercícios, tá bom? Agora, a vez passada, a gente ficou na parte da definição de derivada, a gente viu um pouquinho do que era a reta tangente ao gráfico de uma função que passa pelo ponto, interpretações da derivada como taxa de variação instantânea, sim? Também isso é tipo em uma área da economia, por exemplo. Também fisicamente a derivada tinha outro nome no ambiente de física que eles chamavam de velocidade, né? Fazendo uma interpretação da função posição, por exemplo. Então, tem muitas mais interpretações, sim? Muitas mais interpretações que a derivada basicamente vai ter distintos nomes, taxas de variação, velocidade, sei lá, mas que depende da área em que a derivada esteja atuando, sim, na economia, química, física, mas todas essas interpretações definem só uma mesma coisa, uma derivada. Matematicamente isso é chamado derivada. Sim, só que em outros contextos, em outras áreas, elas são chamadas de taxas de variação, velocidade e mais outros nomes, ok? Então, antes de começar, vou lembrar também para os que estão assistindo ainda esta nossa aula, todas as aulas estão disponíveis, os PDFs e os links das videoaulas sempre vão estar disponíveis no ambiente virtual do AVA exclusivo da Turbo. Tá? Sempre estão ali. Vocês têm que dar sempre, como eu falei, a aula passada, vocês sempre têm que estar dando uma olhada entre o AVA, entre os dois ambientes virtuais, cálculo unificado e o ambiente exclusivo da turma. Tá bom? Ok. Então, como falei, continuando com o que falei, a vez passada a gente ficou na parte de que a gente definiu a derivada de uma função justamente com esse limite, desse quociente, variação vertical sobre variação horizontal. Sim? E existiam dois tipos de definições para a derivada. Sim? Quando você quer encontrar a derivada de uma função em um ponto. Até agora, se vocês perceberam, a gente não falou de critério algum que quando poderia ou não existir esse limite. Por enquanto, agora, para ver se uma função possui derivada em um certo ponto, você tem que usar a definição, que quer dizer calcular esse limite desse quociente, né? Se existe, isso quer dizer que a derivada dessa função existe nesse ponto. Se não, quer dizer que não existe a derivada da minha função nesse ponto. Ok? Então, a aula passada, hoje a gente vai ver um pouquinho de derivadas de polinômios e funções exponenciais, tá? Mas antes disso, a gente vai fechar a parte da aula passada onde a gente ficou, que seria a derivada como uma função. Sim? Então, lembrando que a gente fez a aula passada, a gente pegou um subconjunto dos números reais, que eu chamo D, sim? Esse D vai ser o conjunto de todos, sim? Todos os números reais, tais que a derivada nesse ponto dessa função existe. Sim? Então, com isso, ou com isso, você poderia definir uma nova função, que a gente vai chamar f', que vai ser a derivada, que vai desse conjunto D, sim? Onde as derivadas existem, e vai para
os números reais. O que faz essa função? Pega um elemento desse conjunto D, sim? Esse conjunto D, e você vai fazer corresponder a derivada da função nesse pontinho. Sim? Então, isso me dá uma nova função. Sim? Agora, a pergunta, como a aula passada falei, para que serviria eu considerar a derivada de uma função como uma outra função? A resposta é bem simples, que ela vai te ajudar vai te dizer como que seria o comportamento de uma certa função em uma certa região. A região, basicamente, vai ser o conjunto dos pontos onde a derivada existe. Sim? Uma ideia gráfica disso, de como funciona essa ideia, é basicamente o seguinte. Na imagem do lado esquerdo, sim, eu vou graficar uma função que pode fazer o seguinte, por exemplo. Pode vir assim e assim. Ok? Então, eu vou dar nomes. A esse ponto aqui eu vou chamar A, e esse ponto aqui eu vou chamar B, e B, e esse ponto aqui vai ser o C, tá? Ou seja, esse daqui vai ser F de A, esse daqui vai ser F de B, C, e esse aqui vai ser F de C, ok? Suponham que minha gráfica da minha função é assim, tá? Então, eu vou supor que essa gráfica, que essa função é diferenciável em todo ponto, tá? Do seu domínio, ok? Agora eu quero saber como que será, considerando a derivada da minha função dessa daí, como que será a sua gráfica? Então, a resposta é a seguinte. Olhem que quando começo daqui, por exemplo, sim? Do lado direito da minha função, eu calculo a derivada nesse ponto. Quem vai ser a derivada? Interpretação, a derivada vai ser a pendente ou a inclinação da reta tangente a esse ponto. Ou seja, você vai pegar uma reta por esse ponto e vai calcular a inclinação. Esse numerinho, por essa inclinação, vai ser negativo. Então, por exemplo, eu pego x0 aí, tenho x0 aqui, a mesma coordenada, só que agora vou desenhar a gráfica de f'. Então, vai ser negativo. Eu não sei quanto vai ser, mas vai ser negativo. Agora, por que eu marquei esses pontos aqui? F, A, B e C. Porque justamente nesses pontos, se vocês olham, a tangente, a reta tangente vai ser horizontal no ponto A, B e C. Isso quer dizer que a pendente dessa reta tangente, as pendentes dessas três nesses pontos, vão ser zero. Ou seja, a derivada de minha função f no ponto A, B e C tem que ser zero. Porque a gente sabe da aula de revisão que a inclinação pendente de uma reta horizontal, qualquer reta horizontal, é zero. Então, e a derivada de uma função, quando ela é diferenciável, ela é basicamente a pendente da reta tangente à gráfica da função por esse ponto. Então, isso quer dizer que a derivada nesses pontos vai ser zero. Ou seja, estou dizendo que se você ubicar aqui os mesmos pontos, A, B e C, então a imagem dessa f' deveria passar por esses pontos a gráfica, por esse e por esse. Sim, porque vai zerar. Sim? Então, se vocês desenham a gráfica de minha derivada, vai ser mais ou menos, deveria ser um negócio assim. Deveria ser um negócio assim, e assim. Sim? Essa vai ser a gráfica de minha função f'. E nos pontos A, B e C do lado esquerdo, onde a derivada é zero, isso quer dizer que nos pontos A, B e C, a f tem que ser, f' tem que ser zero. Por exemplo, esse daqui, f' de A tem que ser zero. O que f' de B tem que ser zero. F' de Z tem que ser zero.
tá? Então, mais ou menos, se você conhece como é que tua derivada, que comportamento tem em certa região onde existe a derivada, você pode deduzir, pode redesenhar, fazer um esboço da gráfica de F. Sim? Isso a gente vai ver mais para frente, como que funciona. Isso basicamente te diz onde que é, por exemplo, se a derivada, se essa função aqui, nas regiões onde ela é positiva, você pode interpretar como na região onde tua f vai ser crescente. A região onde a tua f' seria negativa, estritamente, vai ser a região onde a tua f vai ser decrescente. Sim? Então, a derivada de uma função te dá muitas informações sobre o comportamento da tua função original. Por isso que é importante saber como é que se comporta a derivada de uma função como olhada como uma função. Ok? Então, algum exemplo? Por exemplo, eu quero saber, então, em exemplo 5, eu quero encontrar uma fórmula para essa função, para a derivada dessa função, x cubo mais 3. Ok? Então, por definição, eu vou pegar x, qualquer pontinho, se vocês quiserem assim, uma fórmula para a função derivada. Então, aqui encontre uma fórmula para f de x, aqui deveria ser para f' de x, onde, Professor, pode falar? desculpa interromper o senhor. O senhor pode voltar lá em cima na parte essa parte dos dois gráficos. Uhum. Eu só queria confirmar se eu entendi perfeitamente bem. Eu poderia dizer, quando você calcula a derivada, sempre sai aquele valor m, que é a inclinação da reta, correto? Isso, exatamente. Então eu poderia dizer que essa função derivada, que é a função que me dá essa curva do segundo gráfico, para qualquer x que eu ponha nela, só o que ela está fazendo é plotando o valor que m vai ter naquele ponto de x. Então Exatamente. é só uma função que está plotando outra função. Exatamente. Ele está plotando basicamente a inclinação, se você E o quiser. valor que está saindo é o m. Isso, exatamente. Basicamente isso. Tá bom, obrigado, professor. Ok, de nada. Mais dúvidas? Ok. Então, como falei, o exemplo 5 me pede para calcular uma fórmula para a derivada f' de x, onde a função fx é x cubo mais 3. Sim? Então, definição, essa vai ser a derivada da minha função 1.x. Eu estou usando essa fórmula, vocês poderiam usar a outra fórmula também, tanto faz, como falei da aula passada, não interessa qual das duas fórmulas da derivada vocês usem, o resultado sempre vai ser o mesmo, tá? Então, aqui, de fato, eu vou dizer que essa função x cubo mais 3 é diferenciável, ok? Daqui a pouco a gente vai ver que significa diferenciável. Basicamente quer dizer que existe a derivada nesse ponto. O domínio desse polinômio são todos os reais, como a gente viu nas aulas de revisão. Sim? Então, em qualquer ponto, de fato, vai existir a derivada. Quanto que vai ser a derivada? Vamos a calcular. Então, continuamos. Aqui o limite, quando h vai para zero, desse quociente. Então, aqui só substituir, né? Então, o que faz x? O que faz f de x? Faz minha variável ao cubo mais a mesma variável. Agora aqui minha variável é x mais h. Então vai ser x mais h ao cubo mais x mais h. Menos f de x, que seria essa coisa aqui. Então, x cubo menos x. Certo? Continuamos. Se vocês desenvolvem esse cubo aqui, fazem simplificação, vocês irão obter o seguinte. E simplificando, vocês deveriam ficar com o seguinte. 3x quadrado, h, mais 3x h quadrado, mais h cubo, mais h.
ok? Posso distribuir o denominador, aqui que apareceu H, a cada uma dessas parcelas. E vocês vão ficar, ou deveriam ficar, e aqui vocês lembram que esse limite aqui, quando eu denoto essa parte aqui, esse negócio, quer dizer que eu estou me aproximando com H suficientemente próximo de zero, tanto por ambos lados, mas nunca pego o valor do H igual a zero. Então, portanto, eu posso, esse H, com esse, por exemplo, daqui da primeira parcela, vai virar 1. Sim? Então, esse fica só, vai ficar 3x² mais 3xh mais h² mais 1. Esse é um polinômio na variável h, porque o limite estou considerando quando h está variando. Esse daqui, x² vai ser constante, porque não tem h, sim? Não depende do h. Então, avaliando esse polinômio na h, é só substituir quando h é zero, porque qualquer polinômio é contínuo da aula passada. Então, substituindo o valor de h igual a zero nesse polinômio, vocês ficam somente com 3x² mais 1. Tá? Então, para cada x real, a derivada dessa função é uma nova função. Que função é essa? É basicamente 3x² mais 1. Você pode graficar as duas funções, sim? E olhem que a gráfica do lado esquerdo é da função x³ mais x. Sim? E do lado direito é a função derivada. Essa seria a f e essa seria a f'. 3x² mais 1. Olhem que as imagens das duas são diferentes. A imagem dessa parte aqui, a imagem do lado esquerdo, são todos os reais. A imagem, o que estou falando, a imagem. E a imagem do lado direito da função f' de x é de 1 para mais infinito. Então, nesse caso, as imagens não coincidem. Talvez alguém tinha alguma dúvida de que, ok, professor, tenho uma função, calculo sua derivada, as duas funções sempre têm o mesmo domínio e a mesma imagem? A resposta é que não. Aqui estamos vendo uma função cuja imagem da função original é todos os reais, e a imagem da função derivada não é todos os reais, é de 1 para frente. Analogamente acontece isso com o domínio. Embora essas duas funções aqui desse exemplo 5 tenham o mesmo domínio, tanto f como f', existem, a gente vai ver nos exemplos, funções tais que f vai ter um certo domínio e f' não vai ter o mesmo domínio que a f natural, que a f original. Ok? Então, muito cuidado. Ok? Então, agora sim, o que seria uma função? Então, o que seria uma função diferenciável? Agora sim, vamos definir corretamente o que seria uma função diferenciável. Dar alguns critérios para quais funções. Porque, como a gente viu, esse limite, quando a gente define a derivada de uma função em um ponto, como é um limite, poderia existir ou não, como qualquer outro limite. Sim? Então, o que acontece quando esse limite existe? A gente fala que essa função, em um ponto, essa função é diferenciável nesse ponto. Sim? Ou seja, basicamente, se você tem uma função f, a gente vai dizer que ela é derivável ou diferenciável em um ponto A, se a derivada existir. O que quer dizer que existe? Que o limite desse quociente que a gente definiu existe e é um número real. Sim? É um número real. Além disso, então, vamos dizer que essa f é diferenciável em um intervalo aberto do seguinte tipo, C e D, aberto à esquerda em C,
para mais infinito, ou vice-versa, menos infinito, até um número D aberto, ou em todos os reais, sim? Se f for diferenciável em todo ponto do intervalo que você está considerando. Sim? Então, uma função f vai ser dita diferenciável em um ponto ou em um intervalo se a derivada existe nesse ponto ou em todo ponto do intervalo aberto. Muito cuidado, aberto. Sim? Intervalos abertos. De um ponto ou de todo ponto onde no intervalo aberto que vocês estão considerando. Ok? Então, exemplo 6, pergunta. Onde que minha função raiz cúbica de x é diferenciável? Então, aqui já vem, surgem problemas. O domínio da tua função, que uma função seja, que o domínio de uma certa função seja todos os reais, não quer dizer que tua função vai ser diferenciável em todos os reais. Não quer dizer que a derivada de tua função vai existir em todos os reais. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo onde o domínio da tua função são todos os reais, mas nossa função não vai ser diferenciável em um ponto do domínio. Sim? A gente vai ver daqui a pouco esse exemplo. Mas então, a pergunta é aqui. Será o domínio dessa função são todos os reais? Sim? Não sei que. O domínio da minha f, nesse exemplo, são todos os reais. Por quê? Porque raiz cúbica de qualquer número real sempre existe, mesmo x sendo negativo. Certo? Então, o domínio da minha função é todos os reais. A pergunta é, será que em todo o seu domínio a minha função é diferenciável? O que quer dizer isso? Será que em todo ponto de R existe a derivada? Então, para responder, usamos a definição de derivada. Calculamos o mesmo negócio. Aqui está a definição. Vocês podem usar a outra definição também, como falei, tanto faz. Ok? Então, aqui, substituir vai ser basicamente raiz cúbica de x mais h menos raiz cúbica de x. Certo? Agora, olhem o que vou fazer. Esse limite não é tão simples. Mas para calcular esse tipo de limites, aqui vou dar a dica, quando vocês têm raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz enésima, quando é um número natural, sim? Vocês têm que racionalizar, sim? Racionalizar. Ou seja, tentar multiplicar alguma coisa adequadamente. Nesse caso, como é a potência 3, eu vou multiplicar pelo seguinte. Muito olho. 1 sobre h. Então, aqui não vou fazer nada. Sim? E vou multiplicar por 1. Então, 1 vezes aquele número real dá o mesmo número real. Agora, esse número 1, eu posso escrever, esse número 1 que eu estou multiplicando, eu posso escrever de uma maneira adequada, como sendo raiz cúbica de x mais h ao quadrado, sim? Mais raiz cúbica de x mais h mais raiz cúbica de x ao quadrado, a mesma coisa embaixo, x mais h mais raiz cúbica de x mais h mais raiz cúbica de x. Por que estou fazendo isso? Como falei, por que estou fazendo isso? Para justamente fazer desaparecer esse h aqui no denominador, porque como olham, não é tão fácil dessa maneira calcular o limite. Sim? Não é tão fácil. Então, porque para usar a propriedade do quociente, que eu teria que mostrar que o limite do denominador existe, ou seja, é um número real, e o limite do denominador, quando h vai para zero, também existe, e seja distinta de zero. Só que não é distinta de zero, o limite do denominador, quando h vai para zero. É zero, justamente. Por causa disso é que eu estou fazendo isso. Sim? E vocês, quando tem uma função assim,
e pedem para vocês calcular o limite, sempre tem que tentar racionalizar. Neste caso, como falei, para esse tipo de funções, raiz enésima de x, vocês têm que racionalizar, tá? Que é racionalizar, multiplicar por um número 1 e reescrever esse 1 adequadamente, para tentar eliminar esse h de embaixo, ok? Então, por que multipliquei por esse negócio aqui? É justamente para que vocês lembrem, aqui vou botar a propriedade, que eu vou usar a seguinte propriedade. Eu vou usar a diferença dos cubos de dois números. Então, vocês têm que lembrar que um número a ao cubo menos um número b ao cubo, isso é igual a menos b vezes a quadrado mais ab mais b quadrado. Essa propriedade dos números, da diferença dos cubos, eu vou usar aqui, porque essa parte aqui, essa e essa estão aqui no numerador. Então, esse e esse. Ok? Então, ao multiplicar esses dois, eu posso usar essa propriedade aqui. Então, eu vou reescrever, juntar como uma diferença de cubos. E olhem o que vai acontecer. Então, vai ser, meu A aqui, nesse caso, vai ser raiz cúbica de x mais h, que aparece aqui. E meu B, se vocês quiserem aqui esse número, vai ser raiz cúbica de x. Então, usando essa propriedade, eu vou reescrever raiz cúbica de x mais h ao cubo menos raiz cúbica de x ao cubo. Todo isso dividido entre esse denominador. Seria raiz cúbica de x mais h ao quadrado mais raiz cúbica de x mais h mais raiz cúbica de x. Ok? Por que eu fiz isso? Porque justamente agora tenho raiz cúbica aqui, elevado ao cubo. Então, a raiz cúbica vai ir embora. E eu vou ficar com o quê? 1 sobre h, x mais h, aqui também, menos x. E o denominador, raiz cúbica de x mais h, mais raiz cúbica de x mais h vezes, mais raiz cúbica de x ao quadrado. Sim? Então, no numerador, eu tenho x mais h menos x. Então, esse x vai embora e eu só fico com h. Esse h, com esse h, vai virar 1. Por quê? De novo a definição. Quando eu estou querendo, quando estou tirando o limite, eu pego valores de h muito perto de zero, mas nunca sendo zero. Portanto, esse daqui vai ser distinto de zero, esse também distinto de zero. Um número entre ele mesmo vai ser 1, distinto de zero, né? Então, aí fico somente com limite quando h vai para zero de 1 sobre esse quociente. Raiz cúbica de x mais h, cúbica de x mais h, mais raiz cúbica de x. Certo? Agora, uso a propriedade do quociente de limites. Agora sim eu posso distribuir. Por quê? Tanto aqui acima como aqui embaixo. Porque o limite quando h vai para zero, dessa expressão daqui do denominador, não vai zerar. Vai ser distinta de zero. Sim? Sempre e quando, ok, daqui a pouco vamos saber por quê. Ok, não vai zerar quando x é distinta de zero. Por quê, professor? Olha, então esse daqui vai zerar, então você, no, acima tem constante avaliando o limite, vocês deveriam ficar avaliando o limite somente com raiz cúbica de x ao quadrado. Esse seria o resultado final. Como falei, esse negócio aqui agora, que seria a fórmula para a derivada de minha função, olhem, agora está no denominador. Sim? E quando está no denominador, você tem que tirar assim
onde que essa expressão tem sentido? 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de x quadrado. Justamente quando o denominador não se anula, né? Quando que esse denominador vai se anular? Justamente quando x é zero. Então, o domínio em todos os demais pontos, tudo bem, vai ficar tranquilo. Então, o domínio da minha função f' vai ser todos os números reais, menos esse ponto zero, porque em zero, justamente, ela nem sequer está definida. Então, respondendo à pergunta, onde que minha função raiz cúbica de x é diferenciável? A gente calcula a derivada, tem essa expressão, e essa expressão faz sentido quando x é distinta de zero. Então, f vai ser diferenciável em todo ponto, menos no ponto x igual a zero. Ok? Sim? Alguma dúvida sobre o exemplo? Professor, Pode falar? nesse penúltimo passo, quando o senhor já chegou no limite de 1 sobre a equação do denominador, o senhor falou que já pode fazer aquela regra do quociente, correto? Que aí eu Sim, posso colocar um limite para cima e um limite para baixo. Mas eu não poderia só exatamente. substituir direto o H? Eu... Também pode substituir direto. Isso é o que Não eu fiz, necessariamente tem que basicamente. separar elas pela regra do quociente. Isso, do Ah, quociente. Mais dúvidas? Professor, daria para dizer, para chegar a essa conclusão, só observando o gráfico da F e vendo que ali seria vertical a tangente, e aí não teria Sim, uma. sim, também dá. Dá para fazer isso também. Como é tangente, dá para fazer isso também. Pode ser, isso é outro método também. Mais dúvidas? Ok. Então, esse é o exemplo 6. Então, como falei agora, não todas as funções são diferenciáveis no seu domínio, mesmo que seu domínio sejam todos os reais. Então, por exemplo, a função f de x, do exemplo 7, que é a função valor absoluto, vai ser uma função cujo domínio são todos os reais. O gráfico é basicamente esse, de azul. E a pergunta é a mesma, onde é que minha função é diferenciável? Então, aqui, por definição de valor absoluto, a gente sabe que o valor absoluto de um número, de qualquer número real, se ele é maior ou igual do que zero, é o mesmo. Se é menor estricto que zero, é menos, é negativo dele. Então, agora, a minha afirmação é basicamente que essa função vai ser diferenciável em todos os números reais, que vai ser o domínio da minha função, menos o pontinho zero. Mesmo que minha função esteja definida no pontinho zero. Sim? Ela está definida em todos os números reais, o valor absoluto de x. Então, agora a gente vai ver por que não é diferenciável. E eu vou explicar a ideia gráfica de por que uma função, quando vocês olham para o gráfico, por que não deveria ser diferenciável. Ok? Primeiro vamos fazer as contas, então, para verificar que ela não é diferenciável em série. Então, primeiro vou pegar valores de x estrictos, maiores estrictos do que zero. Então, como eu quero calcular o limite de f nesse ponto, por definição, isso deveria ser f de x mais h no f de x sobre h. Quando estou pegando o limite aqui, esse h eu preciso pegar bem, tenho que pegar bem próximo de zero, mas nunca sendo zero. Por causa disso, e como x é positivo, então podemos pegar x mais h, ou podemos supor que x mais h é positivo para h próximo de zero. Por quê? Porque h vai ser bem pequenininho, tal que x mais h continue sendo positivo. Sempre posso fazer isso, porque h sempre posso pegar bem pequenininho, porque estou calculando o limite. Tá? Agora,
Por que estou fazendo isso? Porque justamente quando eu tenho essa condição aqui, isso vai me ajudar ao seguinte. Aqui, aplico a definição que minha f é valor absoluto. Então, seria valor absoluto de x mais h menos absoluto de x, tudo isso sobre h. Igual a h. Então, isso eu vou usar aqui, então. Esse número x mais h é positivo, então o absoluto dele é o mesmo x. Eu estou pegando positivo, o absoluto dele o mesmo. Então, acima tem x e menos x vão embora, ou eles viram zero. E eu tenho h sobre h. H não é zero, então tudo isso vai virar 1. Certo? O mesmo negócio, então, olhem aqui. A derivada da minha função existe para todo pontinho positivo para o valor absoluto. E vai ser 1. Sim? Vocês fazem o mesmo agora quando x é negativo. Então, de novo, como eu estou olhando para a derivada, eu quero olhar a derivada desse ponto, da minha função nesse ponto. A definição me diz que tem que calcular esse limite, sim, sobre h. Então, eu posso considerar x mais h, como h tem que ser bem próximo de zero, eu posso considerar h's bem próximos de zero para que sejam negativos, sim? Com h próximo de zero. Porque h posso pegar muito pequeno quanto eu quiser, por causa de que eu quero avaliar o limite, quero ver como que se comporta a função no limite quando h vai para zero. Tá ok? X mais h continua sendo negativo. De novo, isso por que eu estou fazendo isso? Porque, de novo, eu vou usar o mesmo raciocínio aqui. Sim? Então, quando vocês calculam a derivada, aqui seria definição absoluto de x mais h vezes menos absoluto de x. Então, aqui vocês usam a definição de valor absoluto. Esse número x mais h é negativo. Definição de valor absoluto, ele é menos x mais h. Menos x, definição de valor absoluto, x agora é negativo, então vai ser menos x. Certo? Estou seguindo só a definição do valor absoluto. Limite, quando h vai para zero, vocês fazem uma simplificação. Então, aqui com esse sinal, x com menos x vai virar zero. Vai virar zero. E somente vou ficar com menos h sobre h. De novo, h é distinta de zero. E isso vai ser menos 1. Então, a derivada da minha função valor absoluto, quando eu pego x negativos, existe é menos 1. Sim? Então, tanto para números positivos como para números negativos, a derivada do meu valor absoluto existe. Sim? Agora, o problema é em zero. Então, de fato, eu vou falar que o zero, a derivada em zero, não existe. Então, afirmação: não existe f' em zero. Pois, por quê? Eu vou dar as dicas para vocês fazerem essa verificação. Basicamente, tem que pegar os limites laterais. De quem? Então, eu vou pegar... Vocês sabem que a derivada está definida assim. Em zero, quem seria? F em zero mais h menos f de zero sobre h, certo? Isso deveria ser minha f' de zero, por definição. Sim? De derivada. Então, isso vai ser o mesmo que quê? Quando vai para zero, f de zero, quer dizer zero mais h em valor absoluto menos absoluto de zero. Então, isso, basicamente aqui vai zerar, e somente vou ficar com valor absoluto de h sobre h. Então, a pergunta seria, para que essa derivada em f' de zero exista,
basicamente esse limite tem que existir. E aqui vou deixar para tarefinha para vocês verificar que esse limite não existe. Verificar que limite do valor absoluto de H sobre H não existe. É fácil, não é difícil. Dica, como que eu faço isso? Uma dica, olhe para os limites laterais. Ok? Beleza? Então, esse daqui, como falei, é uma função cujo domínio são todos os reais, mas mesmo assim, a função não é diferenciável em todo o seu domínio. É diferenciável em todo x que não seja o zero, porque em zero, justamente, não existe esse limite, por causa da não existência desse limite. Ok? Beleza? Então, não quer dizer que se o domínio da minha função são todos os reais, não quer dizer que automaticamente minha função vai ser diferenciável em todos os reais. Muito cuidado. Ok? Então, uma propriedade bem importante da diferenciabilidade, alguém estaria se perguntando, ok, professor, definimos a diferenciabilidade de uma função, é derivável, mas tem alguma relação com a continuidade? E a resposta é que sim. Aí vem um teorema que diz que se f for uma função diferenciável, o que quer dizer diferenciável? Que existe a derivada. Em um ponto A, sim? Então, f é contínua em A. Sim? Esse teorema basicamente diz que qualquer função diferenciável em um ponto, ela automaticamente vai ser contínua. Vocês não precisam verificar a continuidade. Ela já vai ser automaticamente contínua nesse ponto. Sim? Então, o exemplo anterior, o exemplo 7, me diz que não vale a recíproca dessa afirmação, desse teorema aqui. Desse teorema. O que quer dizer? Alguém estaria se perguntando, a recíproca vale, professor? Ou seja, se eu tenho uma função contínua em um ponto, será que ela é diferenciável nesse ponto também? Não. Depende da função. Exemplo, o exemplo 7. A minha função, o valor absoluto, é contínuo em zero, mas como a gente viu, ela não é diferenciável em zero. Então, a recíproca, ou a volta dessa proposição, desse teorema, não vale em geral. Pode ser que para algumas funções se satisfaça, mas para algumas não. Tá? O que sim vale é a ida. O que quer dizer? Se tem uma função diferenciável em um pontinho, então essa função sempre vai ser contínua nesse ponto. Ok? Então, agora, como falei, o exemplo 7, agora a pergunta seria, professor, ok, a gente verificou no exemplo 7, fazendo as contas, que essa função não é diferenciável em zero. Como que eu posso, agora, sem fazer as contas, poder ter uma intuição ou uma ideia, usando a gráfica da minha função, ver em que ponto ou em que regiões são é diferenciável ou não? E a ideia básica de usar o análise da gráfica de uma função para ver se ela não é diferenciável ou não é a seguinte. São três coisas que você tem que ver na gráfica de tua função para dizer que tua função não é diferenciável. O item é que tua gráfica de tua função tenha uma quina, ou uma ponta, se você quiser. Por exemplo, poderia ser assim, tua função, f. Então, por exemplo, em todos esses pontos aqui, ela vai ser diferenciável. Sim? X. Agora, nesse ponto aqui que tem quina, que eu vou chamar de A, vai existir essa quina f de A, tudo bem, mas por causa dessa quina, não vai existir a derivada, ou seja, f não vai ser diferenciável nesse ponto de quina. Por quê? Porque justamente o seu colega falou antes de completar o exercício aqui do valor absoluto, que basicamente, o que é a derivada de uma função?
É basicamente a interpretação geométrica a pendente da reta tangente que passa nesse ponto. Isso quer dizer que não é uma reta, não tem que ser uma reta vertical. E aqui, justamente, nesse ponto de quina, vocês vão ter uma reta, a tangente vai ser uma reta vertical nesse ponto. De fato, não vertical, vai ter muitas retas tangentes nesse ponto. Sim? E basicamente quer dizer que a derivada nesse ponto vai ser muito grande. Ou seja, quando você se aproxima pela direita e pela esquerda, calculando a derivada, quando x tende para a derivada poderia ser igual, poderia ser não vai ser igual, poderia ser mais infinito. Isso quer dizer que quando a gráfica tem uma quina ou uma ponta, nesses pontos de ponta, que estou chamando de a função não vai ser diferenciável. Tá? Ou seja, que a tua gráfica tenha uma quina é um impedimento para que tua função seja diferenciável. Ok? Uma outra maneira ou uma outra característica de como que tua função tem que ser para que não seja diferenciável é que ela seja descontínua. Então, uma descontinuidade te diz que tua função não vai ser contínua. Por exemplo, ela poderia fazer um salto assim, diferenciável, diferenciável, aqui está o A, aqui aberto, e ela pula. Essa vai ser minha F. Então, se esse é o gráfico da minha função, olhando só para o gráfico, será que no ponto A minha função é diferenciável? A resposta é que não. Por que não é diferenciável? Aí vocês usam o teorema. Porque se for diferenciável, o que te diz o teorema? Minha função nesse ponto A deveria ser contínua. Mas essa função não é contínua, porque tem um salto aqui, um pulo. Sim? É por causa disso. Essa seria uma descontinuidade, é um impedimento para que uma função seja contínua. Tá? E a última alternativa, olhando para o gráfico, para ver se ela é diferenciável ou não, é basicamente que tenha uma tangente vertical. Tangente vertical. Aqui como falei, a reta tangente existem muitas retas tangentes, não existe nesse ponto A, nessa quina. Não existe só uma, existem muitas. Mas isso quer dizer que existem muitas retas tangentes. Mas a gente definiu retas tangentes, é um gráfico de uma função, como a única reta que passa por esse ponto. Não podem haver dois nem três, só uma. Sim? Então, o que passa se essa reta vertical, agora no item C, se essa reta tangente for vertical? Isso quer dizer que o limite, quando x vai para A, derivar em valor absoluto, tem que disparar, tem que ser um número muito grande, arbitrariamente muito grande. Isso quer dizer que a gráfica, mais ou menos tua gráfica de tua função, deveria fazer um negócio assim. Eu vou botar o A aqui. Essa vai ser a imagem, f de A. E a gráfica de tua função deveria ser um negócio bem. E aqui a tangente deveria ser assim. Assim, mais ou menos. Essa vai ser minha F. E quando você calcular a tangente, vai ser basicamente vertical. Exatamente vertical, essa reta. Mas se é vertical, a gente justamente pela diferença do denominador, no quociente que define a pendente. Né? Então, isso quer dizer a derivada aqui, que seria a pendente nesse ponto dessa reta, deveria ser mais infinito, quando você se acerca, em valor absoluto. E essa ideia intuitiva e gráfica que vocês, então, têm que sempre lembrar. Tem três casos para que não aconteçam diferenciabilidades, olhando para a gráfica da tua função. Que a gráfica da tua função tenha quinas, então nessas quinas a função não é diferenciável. Ou tenha descontinuidade
Então, a função nessa descontinuidade não é diferenciável. Isso pelo teorema, sim? Usando o teorema. Ou que a pendente de tua reta tangente, ou que tua reta tangente seja vertical. Então, se tua reta vertical, se tua reta tangente é vertical nesse ponto, quer dizer que tua função não é diferenciável nesse ponto. Tá bom? Então, três maneiras de vocês verem como que uma função, olhando para a gráfica, em que pontinhos, alguma dúvida, alguma pergunta? Ok. Então, finalmente, para acabar esta parte daqui de funções de diferenciabilidade, vocês podem considerar, a gente considerou a derivada de uma função como uma outra nova função. Essa nova função agora poderia, de novo, vocês poderiam tentar verificar ou ver, em alguns casos, se existe sua derivada, sim, ou não. Então, o que quero dizer com isso? Por exemplo, então, se f for diferenciável, sim, então sabemos que existe uma nova função chamada f' ou a derivada de uma função, que também vai ser uma nova função. Sim? Como essa função agora é uma nova função, f', um poderia se perguntar se ela é diferenciável ou não. F' poderia ser diferenciável ou não. Quando ela é diferenciável, se f' é diferenciável, a gente calcula sua derivada, né? Então, existe f', que a gente vai denotar por f2'. Sim? Essa de novo vai ser uma nova função chamada a derivada de segunda ordem da minha função f. A derivada de segunda ordem de f. Tá? Ou a segunda derivada de f. Ou a segunda derivada de f. Tá? Como vocês quiserem. E mais uma vez, você pode continuar assim. Então, agora, essa é uma outra nova função. Então, mais uma vez, ela então pode ter derivada ou não, ou seja, pode ser diferenciável ou não. Então, se f2' é diferenciável, porque já é uma nova função, né? Ela poderia ser diferenciável ou não. Se ela for diferenciável, então vocês poderiam encontrar de novo a sua derivada, que vai ser f2'. Isso a gente vai denotar por f3', ok? Então, essa função, essa daqui vai ser uma nova função, ela vai ser chamada a derivada de terceira ordem de f. Sim? Ou a terceira derivada de f. Sim? E assim, de novo, essa daqui vai ser uma nova função e vocês continuam fazendo essa definição. Como é uma nova função, quando ela for diferenciável, vão definir a derivada de ordem 4, depois a derivada de ordem 5, se ela for diferenciável, e assim para frente. Então, em geral, dizemos que f é n vezes diferenciável se existem f', f2',
f 3 líneas, até f de orden n menos 1 y f de orden n. Funções. Onde, para todo n natural, se esse n aqui é natural, não é inteiro, é natural, um número natural, pode ser 1, 2, 3. Para todo natural, denotamos f de n e o denota a derivada de orden, denota a derivada de orden n de f. Ok? Então, para qualquer número natural, n poderia ser 1, 2, 3, 1000, 4000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Ok? Então, essas são chamadas derivadas de ordem superior. ¿Sí? Geralmente, em alguns livros, até 3, até a derivada de ordem 3, a gente denota com linhas. Já a partir de 4, 5 para frente, a gente denota a derivada de ordem n com essa notação. Acima parênteses de f e um numerinho da derivada de ordem respectiva. Tá? Então, na notação de Leibniz, na notação, em alguns livros, é chamada a notação de Leibniz. ¿Sí? Escrevemos, em alguns livros, essas derivadas são escritas assim. A derivada de ordem 1 é descrita como a derivada de f com relação a x. A derivada de ordem 2' é escrita como a derivada de x, derivada de f com relação a x. Ela é escrita como derivada de f segunda com relação a x 2 vezes. Derivada de ordem 3', de ordem 3, ela seria a derivada de ordem x da segunda de f com relação a x 2 vezes. Isso, a notação seria derivada de ordem 3 de f com relação a x 3 vezes. Ok? E em geral, para todo n natural, se as derivadas, se f for n vezes diferenciável, escrevemos a derivada de ordem n de f é escrita como a derivada de ordem n de f com relação a x n vezes. Ok? Essas são algumas notações que aparecem em alguns livros. Ok? Significam o mesmo, as derivadas de ordem superior. Então, aqui a gente vai fazer um exemplo, então, para ver como que vocês conseguem fazer. É basicamente usar de novo a definição. Então, esse daqui vai ser o exemplo 8. Ok? A mesma função que a gente de x cubo mais x. Então, se f de x é igual a x cubo mais x, encontre f2' de x, f3' de x. Então, aqui, solução. A gente já encontrou, já sabemos qual é a primeira derivada. Sabemos pelo exemplo. Pelo exemplo, que exemplo era esse? 7, pelo exemplo 5. Então, sabemos pelo exemplo 5 que a primeira derivada, f' de x, a gente já fez a continha, era 3x² mais 1. Certo? Agora, queremos calcular segunda derivada. Então, calculamos segunda derivada, por definição, em qualquer ponto. Isso quer dizer, de novo, a mesma definição. Limite quando h vai para 0. Agora, da nova função f' em x mais h,
menos f' em x sobre h, porque essa é a definição da derivada de uma função. Certo? Quando vocês fazem isso, então, f' tem essa fórmula. Então, vai ser 3 x mais h ao quadrado mais 1 menos 3x quadrado menos 1. Todo isso sobre h. Se vocês fazem a continha e desenvolvem esse quadrado aqui, e simplificam, vocês só deveriam ficar limite quando h vai para zero de 6x mais 3h. Ok? E isso somente seria, de novo, 6x. Ok? Analogamente, então, a função de segunda derivada, a segunda derivada de f seria 6x, que seria uma função reta. Analogamente, vocês podem calcular a terceira derivada. Então, quem seria? H vai para zero, definição. Função 2 linhas, x mais h, f2 linha de x sobre h. f2 linha de x, a fórmula está aqui, então vamos substituir. H, então seria 6 x mais h menos 6x sobre h. Sim? E se vocês fazem a continha aí mais uma vez, isso deveria dar 6. Mais uma vez, podemos encontrar a derivada de ordem 4, se vocês quiserem. E a mesma fórmula, limite quando h vai para zero, f de 3 linhas de x mais h, menos f de 3 de x sobre h. Se vocês fazem a continha, a fórmula para f' de 3x está aqui. Isso deveria dar zero. E as derivadas de ordem i, para todo n maior ou igual que 4, a derivada dessa função de ordem n, de 4, 5, 6, a derivada no ponto x vai ser zero. E sempre vai ser a função constante zero. Sim? Se vocês quiserem, podemos graficar as derivadas de primeira ordem e segunda ordem em um gráfico só, para ver como que se comporta a nossa função, como as três funções se comportam. Então, 3x, x cubo mais x, era uma função mais ou menos assim. Essa era a minha função, x cubo mais x. Calculei a primeira derivada, e a primeira derivada era 3x quadrado mais 1. Isso é uma parábola. Então, a parábola, mais ou menos é assim. Essa vai ser a função 3x quadrado mais 1, que era a primeira derivada de f. E, finalmente, a última função, f2 linha de x, quem era? Era 6x. Isso é uma reta. Certo? É uma reta que passa pela origem. Então, essa função é 6x. E a função da derivada de ordem 3 era a função constante 6. Certo? Então, aí, o 6, suponham que está por aqui. Então, vai ser uma reta. Essa vai ser y igual a 6. Então, olhem que os gráficos das derivadas, da primeira derivada, segunda, terceira derivada de ordem 3, não são iguais. Mas você pode desenhar num só gráfico para estudar o que acontece com eles. A interpretação dessa derivada de segunda ordem é a mesma que a gente deu para a interpretação da derivada de primeira ordem. Essa daqui como taxa de variação ou a pendente, né? Por exemplo, essa daqui, a derivada de segunda ordem, o que seria? Seria a pendente da reta tangente ao gráfico da minha função, agora a função f', que passa por esse ponto. Sim? E analogamente f de 3, f de 4, f de 5, f de 6. Ok? Beleza? Então, é assim que você pode calcular derivadas de ordem superior. Tá? Obviamente, não todas as funções possuem derivadas de ordem superior, como a gente vai ver nos próximos capítulos, próximos exemplos. Ok?
Mas quando a função seja n vezes diferenciável, vocês podem ir calculando. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok. Bom, com isso a gente acaba essa parte de derivadas, então. Agora sim, vamos a começar e a gente vai entrar a tentar calcular derivadas de funções um pouquinho mais complicadas, mais complexas. Se vocês percebem, a gente até aqui só calculou derivadas de polinômios e raízes, algumas raízes quadradas, raízes cúbicas. Então, a pergunta aqui seria, o seguinte passo é calcular derivadas de polinômios e funções exponenciais. Ok? Então, como que calculamos derivadas de polinômios? Então, antes de fazer isso, vocês têm que lembrar que seria um polinômio. Então, na aula de revisão, na aula de funções, a gente deu a definição de polinômio. Então, um polinômio, basicamente, é uma função. Uma função de que tipo? Dessa forma. Sim? Onde esses números que aparecem a n menos 1, a 1, a 0, são números reais conhecidos. Tá? E o n que aparece aqui na potência de x é um número natural e é chamado o grau do polinômio. Certo? Agora, então, antes de passar a calcular as derivadas de polinômios, a gente precisa saber como é que é a derivada de uma constante. Sim? Então, a função constante. Então, vocês pegam uma função f de x igual a c, onde c é um número real, pode ser 1, pode ser menos 1, pode ser π, pode ser menos 2π, pode ser 0, tá? É constante, ou seja, para cada valor de x, você vai assinar esse número c. O domínio é todos os reais, sim? Então, eu vou pegar um número x0 dos números reais, do domínio dessa função, e eu quero ver como é que é sua derivada. A derivada não é nada difícil, uso essa definição, limite quando vai para zero, então, a cada número real, em particular a x0 mais h, que me faz minha função? Faz corresponder o c. A f de x0, c. C menos c vai zerar zero sobre alguma coisa, isso é zero. Sim? Então, a derivada de uma função constante é zero. E isso a gente, geometricamente, já sabia da aula passada, da interpretação da derivada. Que era a interpretação da derivada? Uma das interpretações da derivada de uma função era que era a pendente da reta tangente em um ponto a gráfica dessa função. Mas se minha função é uma função constante desse tipo, isso quer dizer que minha função é uma reta horizontal, que passa pelo ponto 0C. Sim? Como é uma reta horizontal, a gente das aulas de revisão sabe que a pendente de qualquer reta horizontal é zero. Então, a derivada, obviamente, deveria ser zero. Intuitivamente, isso a gente já sabia. Então, agora, com isso em mão, agora sim a gente pode calcular a derivada de funções potência. Sim? Primeiro vamos a começar com funções potência. Sim? O que seria uma função potência? Então, uma função potência, por exemplo, seria f de x igual x a n. Tá? Com n um número natural. Poderia ser 1, poderia ser 2, poderia ser 3, 1000, 14.000. Ok? Vamos começando por partes. Alguns casos simples. Se n for 1, então eu tenho f de x igual a x. É um monômio. E linha, se vocês querem, essa função vai ser diferenciável em todo o seu domínio. Se vocês fazem a conta, quem seria? Limite quando vai para zero da derivada seria f de x mais h menos f de x sobre h. Então, esse de aqui seria limite quando h vai para zero de x mais h menos x.
Esse x aqui vão zerar, certo? E vou ficar h sobre h, h é distinta de 0, vai virar 1, então esse limite é 1. Tá? O que acontece se n for 2? Então, f de x nesse caso vai ser x quadrado. Então, se vocês fazem a conta, de novo, f de x nesse caso vai ser limite quando h vai para 0, f de x mais h menos f de x sobre h. Vamos a substituir. H vai para 0, x mais h ao quadrado menos x ao quadrado. Desenvolvendo esse quadrado aqui, vocês deveriam obter o seguinte, deveriam obter, e simplificando, só deveriam ficar com 2x mais h. Avaliando o limite, deveria ser só 2x. Ok? Analogamente, vocês podem fazer a mesma continha para encontrar a derivada da função cúbica. F de x igual a x cubo. Sim? Então, vocês vão obter que f' de x é 3x quadrado. Ok? Se vocês percebem, temos uma certa regularidade nessas funções, nas derivadas. Por exemplo, quando n igual a 1, que é a potência aqui do x, a derivada é 1. Quando n é 2, a derivada de x quadrado é 2x. Como pareceria que essa potência aqui que aparece está aparecendo diante da variável x. Quando x é n 3, de novo essa potência como que está descendo e diminui uma potência do x. Isso, de fato, é verdade e vai valer para qualquer polinômio ou qualquer função potência desse tipo com expoente sendo número natural. Sim? Então, isso vai ser verdade e a gente vai botar numa proposição. Sim? E a gente vai dizer que se n é um número de fato inteiro, também vale para negativos, mas a gente vai dizer que para positivo, primeiro, então, a derivada de minha função com relação a x, x a n, vai ser você baixar a potência n e reescrever x, subtrair uma unidade na potência. Sim? Da onde que sai essa fórmula, professor? Basicamente do que a gente fez aqui no x mais h ao quadrado. Você vai usar, pois, para verificar essa fórmula, você vai usar essa propriedade, x a n menos a, onde n é um número natural, ela pode ser reescrita como x menos a vezes xn menos 1, xn menos 2a, x a n menos 2 mais a n menos 1. Para qualquer número natural, isso sempre vale. Então, no momento de você fazer as continhas, assim, para obter essa fórmula aí acima, você quer que calcular que f' de x, sim? Que seria a derivada de xn com relação a x. Então, definição, por exemplo, num ponto A. Imagine num ponto A. Isso, num ponto A. De x, eu vou usar a notação quando x é igual a. Isso vai ser, eu vou usar a outra definição, que seria f de x menos c de a, x menos a. Então, aqui vai aparecer esse negócio, menos a. Esse daqui vai ser xn, esse daqui vai ser an, x menos a. Então, nessa parte do numerador, vocês vão substituir por todo esse negócio. Vão cancelar
Vou cancelar, como aqui tem x menos a, aqui embaixo tem x menos a, esse limite aqui me diz que você está pegando valores de x muito perto de a, muito próximos, mas nunca igual a a. Sim? Nunca igual a a. Então, aí você pode cortar esse fator x menos a no denominador com o fator x menos a no numerador. E você somente vai ficar com essa parte, que vai ser um polinômio. Sim? E quando x, como é contínuo, é só avaliar quando x vale a em toda essa segunda parte. E vocês obtêm, basicamente, que vai ser n vezes a, n menos 1, o que vocês queriam verificar. Sim? Agora, essa propriedade, n positivo, também vale para qualquer n número real. Sim? Isso daqui, a gente fez a demonstração, a verificação, quando n é uma potência, é um número natural. Sim? Mas essa propriedade vale quando n é um número real. Então, regra da potência, me diz, então. Regra da potência, então, versão geral, vamos botar versão geral. Se n agora é qualquer número real, pode ser natural, pode ser inteiro, pode ser racional. Então, essa regra aqui continua valendo. Sim? Então, a derivada de minha função x, a potência n, agora n é um número real qualquer, é n vezes x n menos 1. Tá? Sempre essa regra geral, então não necessariamente quando n é natural, ele vale para qualquer número real. Ok? Então, alguns exemplos. Vamos ir olhando exemplos. Então, esse é o exemplo 2. Derive, por exemplo, f de x igual a 1x potência 4. Ok? Então, como que funciona isso? Eu vou usar a regra da potência versão geral. Então, f de x é 1 sobre x4. Mas isso pode ser reescrito como x a potência menos 4. Certo? Em notação. Agora, esse menos 4 é um número real. Assim, pela regra da potência versão geral, a derivada deveria ser o quê? Que me diz? Baixa a potência, menos 4, x, e diminui uma unidade, ou subtrai uma unidade da potência. Então, fazendo as contas, isso deveria ser x menos 5, certo? Que reescrevendo, deveria ser menos 4 sobre x a potência 5. Certo? Então, aqui, vocês agora aqui têm uma nova regra para derivar potências. Uma função potência sempre é diferenciável, sim, no seu domínio, e a derivada a gente já tem uma fórmula. É basicamente descer a potência para frente do x e subtrair a potência do x uma unidade. Ok? Agora, temos umas propriedades para a suma e para a multiplicação por uma constante para a função. Analogamente, no caso de continuidade, a gente tinha, né? Se a gente tinha duas funções contínuas, então a suma, o produto, o quociente, multiplicação por uma constante, a função continuavam sendo contínuas, né? Aqui tem, com derivadas, com relação à derivada, tem algo parecido também. Propriedades das derivadas. Só que, com respeito ao produto e ao quociente de funções, isso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, a gente vai enunciar que
para a suma e a multiplicação por uma escalar. Ok? Suponhamos ser um número real e f e g funções diferenciáveis em um ponto A que pertence ao domínio da minha função f e também pertence ao domínio da minha função g. Ok? Então, duas coisas. Primeiro item, f mais ou f menos g é diferenciável, vai ser diferenciável em A. E como que vocês encontram a derivada? A derivada dessa função, nesse pontinho A, vai ser basicamente suma ou diferença das derivadas. Ok? O item 2 me diz que a função c vezes minha função, a constante c, é diferenciável também em A. E como que calculam sua derivada? Derivada da função c vezes f em A vai ser c vezes a derivada da minha função f em A. Ok? As mesmas regras que continuidade. Em continuidade a gente também tinha. Se tínhamos duas funções f e g contínuas, a suma e a subtração também continuava sendo contínua. E aqui vale o mesmo. Aqui está faltando a derivada, como seria a derivada do produto e do quociente. Como falei, isso já é um pouquinho mais delicado. A gente vai ver nas próximas aulas nesta semana, ou na próxima semana, como que tem que ser a regra do produto e a regra do quociente. Já não é tão fácil como a continuidade. Continuam sendo derivadas, só que a fórmula para encontrar a derivada muda um pouquinho. Ok? Então, vamos fazer alguns exemplos. Então, esse exemplo 3, para que vocês olhem como que se aplica. Então, encontre, por exemplo, encontre os pontos sobre a curva y igual a x quarta menos 5x quadrado mais 1, onde a reta tangente é horizontal. Ok? Então, solução. Minha função agora é um polinômio em x. X quarta menos x 5x quadrado mais 1. Então, eu vou derivar essa função. Então, antes, o problema que me diz, encontre os pontos sobre o gráfico dessa função, onde quando você calcula a reta tangente, seja horizontal. Lembramos, quando uma reta é horizontal ao gráfico de uma função, quando a pendente dessa reta, que vai ser tangente ao gráfico, é zero, que é a pendente com relação à derivada. Qual é a relação? Basicamente são as mesmas, né? Então, a derivada deveria ser zero. Então, aqui, basicamente, eu tenho que procurar os pontinhos no plano cartesiano, tais que quando eu calcular a derivada dessa função, como da reta, tem que ser horizontal, tangente, a derivada, e tenho que igualar a zero essa derivada e encontrar que pontos satisfazem essa equação. Ok? Essa é a ideia. Então, basicamente, preciso a derivada. Então, seja f de x igual a x quarta menos 5x quadrado mais 1. Então, eu preciso a derivada f' de x. Então, isso me diz, eu vou usar a propriedade das derivadas. Tenho subtração, tenho adição. Isso me diz que vai ser, vou usar a notação de Leibniz aqui, derivada, vou usar a notação de Leibniz, então, aqui, derivada, então, propriedades, me diz que eu posso distribuir essa derivada. Derivada aqui, 5 pode sair,
Vamos a hacer con calma, si ustedes quieren hacer. Ok, derivada de 1 con relación a x. Agora, aqui eu já tenho uma potência de x. A gente já sabe como derivar. Descer a potência e subtrair menos uma unidade acima. Aqui eu vou aplicar propriedades das derivadas. O item 2i. Constante, que vai ser o 5 da função, vai sair para fora. Então, menos 5 derivada com relação a x de x quadrado. Mas, aqui, o primeiro exemplo dessa parte, derivada da função constante 1, vai zerar. Então, não tenho contribuição aqui. E, finalmente, então, isso vai ser x cubo menos potência, regra da potência, baixa o 2, subtrai uma unidade na potência, que vai ser 1. Isso fica assim. Então, isso ficaria 4x cubo menos 10x. Certo? Uma vez que vocês têm isso, de fato, eu posso reescrever assim. 2x, para ser mais bonitinho. 2x quadrado menos 5. Certo? É fator de 2x. Agora, como falei, a gente quer encontrar os pontos tais que a reta tangente por esses pontos seja horizontal. Como falei, isso quer dizer que a derivada, que vai ser a pendente dessa reta tangente, tem que ser zero. Porque se minha reta tangente é horizontal, quer dizer que minha pendente é zero. Mas a pendente é a derivada. Então, eu calculei a derivada. Então, pelo problema, pelas condições do problema, eu quero procurar todos os pontos x onde a derivada de minha função se anula. Mas essa derivada aqui é esse negócio. 2x quadrado menos 5 meio. Então, resolve essa equação e vocês obtêm duas coisas. Ou bem o x é zero, ou bem essa parte aqui vai zerar. 2x quadrado menos 5 é zero. Então, essa parte, vocês fazendo a conta, deveria dar mais ou menos raiz de 5 de 2. Então, tenho 3 pontos, x, 3 valores para x, onde essa derivada se anula. Assim, os pontos no plano cartesiano. ¿Sí? Primeiro, quando x vale 0, 0. Quanto é que é f de 0? F de 0 vai ser 1. Calculam vocês aqui, quando x vale 0, vai ser 1. ¿Sí? 1, eu vou botar de outra maneira aqui. Isso vai ser 1, isso vai ser f de 0. Ok? O outro ponto, quando x é positivo, raiz quadrada de 5 meios. Isso vai ser, e aqui vai vir f de raiz de 5 meios quadrado. Isso vai ser, se vocês fazem a continha, vai ser menos 21 quartos. E tem que substituir aqui, nessa fórmula de f, quando x vale mais raiz de 5 meios. Analogamente, o último ponto, quando x vale menos raiz de 5 sobre 2, e isso vai ser a mesma imagem, f de menos raiz de 5 sobre 2. Então, esses pontos correspondem a retas. Os pontos esses são tais que as retas tangentes são horizontais. Sí, porque en esos puntos, en ese punto, en ese punto y en ese punto, a derivada de mi función es 0. ¿Qué quiere decir que a derivada de mi función sea 0? Que a pendente da reta tangente es 0.
que quer dizer que a reta tangente, sua pendente é a zero, que a minha reta tangente por esses pontos é horizontal. Ok? Então, olhem que a gente aplicou as propriedades das derivadas da suma e da multiplicação por uma constante da derivada da função, multiplicação de uma constante por uma função. Tá? Alguma dúvida sobre o exemplo 3? Ok. Então, e assim pode ter tem mais exercícios na lista de exercícios de derivadas. Sim? Agora, o que está faltando é funções exponenciais. Então, finalmente, a gente vai ver derivada de algumas funções exponenciais. Então, lembremos da aula de revisão que era uma função exponencial. Uma função exponencial era do tipo a base elevado à potência variável x. E lembrem que a gente não pegava qualquer número, qualquer base. A gente considerava bases positivas. Ok? Então, suponhamos que ele é diferenciável, tá? Então, queremos calcular a derivada dessa função. Definição, mais uma vez, f de x, h. Aqui eu só aplico a definição de f, que seria a potência x mais h, menos ax sobre h. Posso botar em evidência o fatorar ax, propriedades dos expoentes, e eu fico com ax, h menos 1. Todo isso sobre h. Certo? Então, h tende a zero, mas esse fator aqui, a de x, não depende de h. É constante. Propriedades dos limites, essa sai para fora. E eu fico com o limite vezes de AH menos 1 sobre H. Mas quem é esse cara aqui? Se vocês usam a definição, mais uma vez, esse basicamente vai ser f' em zero. Tá? Então, com essa continha que a gente fez aqui, basicamente me diz que minha função vai ser diferenciável, essa potência, essa exponencial, se e somente se essa daqui, ou seja, a derivada existisse em zero. Ou seja, estou dizendo, assim, se f é diferenciável em zero, em x igual a zero, então ela é diferenciável em todo x real. Por quê? Porque a continha de acima que a gente fez, basicamente me diz isso. Se essa derivada aqui existe, então essa daqui deveria existir. Se essa, reciprocamente, se essa derivada aqui existe em zero, então essa daqui existe para qualquer x número real. Então, essa propriedade é muito interessante das funções exponenciais. Por exemplo, se alguma vez perguntam a vocês, em alguma questão, a seguinte função exponencial é diferenciável ou não? Então, se uma função exponencial com base positiva desse tipo, o que vocês teriam que fazer para responder? Vocês só teriam que verificar que a derivada em zero existe. Se existe, usam essa propriedade. Basta que para uma função exponencial, se vocês verificam que a derivada dessa função exponencial existe quando x é zero, automaticamente a função é diferenciável em todos os números reais. Isso é basicamente o que essa propriedade aqui, essa continha que a gente fez, está dizendo. Ok? Então, agora a gente vai dar uma definição ao número e, sim? Com a noção de derivada. Definição do número e.
que era a base que a gente votou para reduzir as contas do cálculo que eu falei, né? Na aula de revisão. Então, se vocês olham ou lembram das aulas de revisão, a gente falou que esse número E era basicamente a gráfica ou a base que você escolhia, que a gente escolhia, tal que para que a tangente nesse ponto 1, sim, a tangente nesse ponto 1 seja justamente 1, sim? E a base E é basicamente essa grafiquinha, é a ala X, e a tangente nesse ponto 1 aqui vai ser 1. Sim? Isso quer dizer que a tangente, isso eu falei na aula de revisão, que é a gráfica dessa daqui, que seria exponencial de x, quando você calcula a reta pendente da reta tangente por esse ponto 1, 0, 1, a pendente m vai ser 1. Ou seja, a derivada dessa função exponencial de x, quando x é 0, deveria ser 1. Sim? Ou seja, se a nossa base aqui, nessa função, for esse e, como meu e, como falei, é tal que a pendente, quando você calcula a reta tangente no ponto 0, 1, tem que ser 1. Isso quer dizer que a sua derivada, f de x de e de x, é tal que a derivada em 0, que seria nesse ponto, deveria ser quanto? A pendente deveria ser 1, então a derivada deveria ser 1. Então, assim, vamos a definir E é um número tal que limite quando h tende a 0, a definição de derivada seria exponencial 0 mais h, que seria exponencial de h, menos exponencial de 0, que seria 1, sobre h deveria ser 1. Sim? Então, o E é definido dessa maneira. É uma maneira alternativa de definir o E. Ok? Então, a derivada, uma vez que isso existe, se isto existe como essa função exponencial, usamos a propriedade acima que eu falei. Se minha função é exponencial de base positiva, em particular base E, estou escolhendo que é positivo, então a função é diferenciável em todas as partes, qualquer número real. Então, essa função é diferenciável. Assim, f' diferenciável existe e deveria ser e exponencial de x vezes f' de 0. Essa fórmula a gente obteve dessa continha aqui. Né? Mas f de 0, f' em 0, pela escolha do e, tem que ser 1. Então, essa parte é 1. Então, isso deveria ser exponencial de x. E notem essa parte. Assim, quer dizer que a função exponencial f de x é tal que sua derivada é ela mesma. Ou seja, a derivada da função exponencial de x é ela mesma, coincide com sua derivada. Sim? Coincide com sua derivada. Ou seja, se vocês derivam uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, infinitas vezes, sempre vai ser a derivada dessa função exponencial e de x. Ou seja, isso quer dizer que a função exponencial de x é infinitas vezes diferenciável. Qual é sua derivada? A derivada de ordem 1 é ela mesma. A derivada de ordem 2 é ela mesma. A derivada de ordem 3 é ela mesma. A derivada de ordem 4 é ela mesma. Ok? Agora, como que serve isso para resolver os problemas? Então, nos exercícios, poderiam aparecer exercícios do seguinte tipo. Esse é o exemplo 4, para finalizar a aula. Então, em que pontos
em que pontos da curva y igual exponencial de x, sua reta tangente é paralela à reta y igual a 5x. Questão. Ok? Então, a solução, como que vai? Minha função é essa. Minha função. Para calcular a função apendente dessa... Então, o que está pedindo o problema? O problema está pedindo o seguinte. Tenho um aí, essa é minha função, y igual a exponencial de x. Então, pergunta. Quero encontrar um ponto sobre essa curva vermelha, tal que, suponhamos esse ponto. Tal que, quando você calcula a pendente, ou calcula a equação dessa reta, eu vou chamar ele, reta tangente a esse ponto, eu vou chamar x0. Essa reta, ele tem que ser paralela à reta x igual, y igual a 5x. É mais ou menos a reta. Vou desenhar assim. Essa vai ser a reta y igual a x. E a gente sabe da aula de revisão, quando que duas retas, eu vou chamar L1, quando que duas retas são paralelas no plano? Quando elas têm a mesma pendente, certo? Não verticais, né? Nesse caso, não vão ser verticais. Ok? Então, como duas retas no plano essa da L1 e LBL têm que ser paralelas, porque o problema diz isso, e está pedindo isso, as pendentes das duas têm que ser iguais. Pergunta, qual é a pendente de L1? Então, note que a equação de L1 está na forma ponto pendente, está passando por 0, 0, e tem pendente 5. Note que M vai ser a pendente de L1 é 5. Ok? Então, a reta L, que é a reta tangente ao ponto x0, o x0 quero encontrar, esse pontinho quero encontrar, tá? Poderiam haver 2, 3, 4, 1000 pontos. A afirmação é que só existe um ponto, ok? Um ponto sobre a curva y igual a exponencial de x, tal que a reta pendente de Verge, L, que estou chamando, vai ser paralela à reta de equação y igual a 5x. Ok? Então, essa vai ser paralela à de Verge. A L1, se somente se suas pendentes são iguais. Então, agora, para calcular a pendente da reta L, que seja ML, a pendente de L1, ok? Então, por dado, deveriam ser, pelo problema, tem que ser paralelas. Então, ML deveria ser igual à pendente de L1. L1 é 5. Okay? Agora, por outro lado, L é a reta tangente a um certo ponto x0 que passa pelo gráfico de y igual a exponencial de x. Então, isso quer dizer que basta eu calcular a pendente. Como que eu posso calcular a pendente da reta L vezes? Como minha função eu já sei que é diferenciável esta exponencial, pelo que eu fiz acima, em particular vai ser diferenciável em todo pontinho, em particular nesse pontinho x0, tá? E nesse pontinho a derivada, ou a pendente, vai ser dada pela derivada. Então, basta calcular a derivada nesse ponto e igualar a pendente. Assim, então, a pendente m de L vai ser igual a quem? Vai ser a derivada com relação a x
de y, da minha função y. Mas isso quer dizer quem era y? Exponencial de x. ¿Sí? Se vocês quiserem, aqui estou fazendo assim, para não confundir a vocês. Exponencial de x. Pelo que a gente fez acima, a derivada da função exponencial é a mesma. Certo? Agora, eu sei que ML tem que ser, pendente tem que ser 5. Por causa disso, tem que ser paralela. Essa reta L1. Então, basta encontrar então os pontos x, tal que exponencial de x é igual a 5. Aqui usamos a parte da revisão do material de como resolver essa equação. Que tem que fazer você. Posso aplicar a função inversa da função exponencial de base o número natural, o número neperiano e, que seria o logaritmo natural. ¿Sí? Então, aplicando a ambos lados, eu tenho isso. Como essa é a função inversa da exponencial, aqui só fica x. E o x, então, é só um ponto, só um valor. Logaritmo de 5. Assim, ¿sí? Assim, o ponto logaritmo de 5, e aqui vai ser exponencial de logaritmo de 5, que vai ser só 5, ¿sí? É o ponto da curva y igual a exponencial de x, tal que sua reta tangente é paralela à reta de equação y igual a 5x. Porque a derivada dessa função no ponto x igual a logaritmo de 5 justamente dá 5, que seria a pendente da minha reta original, L1. Tá bom? Então, é assim como se faz esse exercício. Então, recomendação. No momento de resolver exercícios, podem aparecer igual muitas diversidades de exercícios. Podem aparecer função exponencial de x, encontre a reta, por exemplo, encontre um ponto onde a reta tangente seja perpendicular agora, por exemplo, a uma certa reta dada. Aí vocês têm que lembrar quando ou como se caracterizam duas retas perpendiculares ou quando se dizem duas retas no plano são perpendiculares. Basicamente, vocês têm que olhar sua pendente. Todas estão nas pendentes das retas. Aí vocês relacionam essa informação de pendente com o quê? Agora a gente já sabe que pendentes é basicamente relacionada com derivadas. É assim como vocês resolvem. Ok? Então, um exercício para que vocês pensem um pouquinho, não é difícil. Para fechar a aula, a curva, então, y igual a 2 exponencial de x mais 3x mais 5 exponencial x cubo tem reta tangente de inclinação ou pendente, inclinação 2. Basicamente é a mesma pergunta que no exemplo 4. Me diz, existirá para essa curva um pontinho dessa curva, tal que quando você calcula a reta tangente ou a pendente da reta tangente que passa por esse pontinho dessa curva, será que sua pendente é 2? Existem esses pontos ou não? Então, aqui, solução, eu vou deixar deixar um pouquinho para que vocês pensem. E se ninguém conseguir resolver na próxima aula, eu vou dar a dica de como é que se faz. Mas aqui, se vocês quiserem uma dica já,
como que são dicas para ajuda? Como que são os valores de exponencial de x? São positivos, negativos? Então, ok? É basicamente isso. Ok. ¿Alguna dúvida até aqui? Perfeito. Se não tiverem dúvidas, a gente se vê na próxima aula da quarta-feira, já falando sobre a outra regra da derivação, que seria a regra do produto e do quociente, ok? Lembrando para vocês que a nossa aula desta sexta-feira vai ser baseada em exercícios, vai ser aula de resolução de exercícios, tá? Que tipo de exercícios? Todos os exercícios até a aula da quarta-feira, tá? De todos os tópicos que a gente fez até a aula da quarta-feira, até regra do produto e do quociente, ok? Professor, Pode falar? eu tenho uma dúvida, só que não é muito relacionado a cálculo. Ok, pode falar. Eu fui fazer um exercício e Uhum. era sobre uma função e, sobre ela poder